Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Os Mestres do Universo. E hoje é o dia do tão pedido, do tão esperado guia do Flash de como começar a ler quadrinhos. Sem dúvida nenhuma, o guia mais pedido do canal, muitos comentários, mensagens. Sempre foi o guia que vocês mais pediram. E hoje chegou o dia desse guia de como começar a ler quadrinhos do Flash. Antes de começar, eu queria pedir, se você não é inscrito no canal, clica no botão de se inscrever e clica na playlist que está aqui na descrição, que é todos os guias de como começar a ler quadrinhos do canal, o guia da DC Comics, do Batman, todos que tem. Você pode saber muito sobre como você começar nesse universo dos quadrinhos a partir desse guia. E vamos embora falar sobre os quadrinhos que você deve ler do Flash. O primeiro quadrinho a ser indicado será o Flash Comics número 1, lá de 1940, a estreia realmente do Flash, quadrinho do Gardner Fox e do Harry Lampert, onde eles começavam toda a história do Velocista Escarlate, cara. Ali nós temos a origem do Flash realmente, e apesar de ser um quadrinho muito datado por ser a Era de Ouro, então você sente muito a pegada da Era de Ouro dos quadrinhos, vale muito a pena você conhecer esse início do Flash, esse início de história do Velocista Escarlate na DC Comics. Então a primeira indicação é sim o primeiro quadrinho feito do The Flash, Flash Comics número 1 de 1940. Como a gente já falou na origem do Flash, Barry Allen surgiu na revista Showcase número 4 em 1956 e é exatamente essa a nossa próxima indicação, o quadrinho onde mostra a origem do Flash Barry Allen. E é exatamente nesse número, na Showcase número 4, que consideram-se que começou a Era de Prata dos quadrinhos. Então mais uma vez você tem muito da pegada do que era essa Era de Prata lá nos anos 50, 60 na história das HQs. A terceira indicação é Flash Comics número 23, aonde a gente passa a conhecer o conceito de multiversos da DC Comics. Nesse quadrinho, que também se chama o Flash de Dois Mundos, The Flash of Two Worlds, nós temos o encontro de Jay Garrick e de Barry Allen depois de muito tempo. E a DC Comics nos passa que tanto um quanto outros existiam em universos paralelos, dando esse conceito de multiverso. E a DC Comics quis passar, os heróis da Era de Ouro viviam na Terra 2, né? Eles viviam nesse outro local, nesse universo paralelo, e pelos poderes de Barry Allen e de Jay Garrick eles podiam transitar entre eles, se conhecendo. Esse quadrinho marca muito por isso, por ter introduzido esse conceito que viria a ser tão utilizado pela DC Comics durante a sua história, que é esse conceito de multiversos, que é muito foda, né, cara, que é muito legal, que foi muito bem utilizado na série The Flash lá da CW. Em 1963, na revista Flash número 139, nós éramos apresentados ao maior vilão da história do Flash, Eobard Thawne, o Flash Reverso. Ele se autodenominava Professor Zoom e era um criminoso do século 25 que havia encontrado uma cápsula do tempo com o uniforme do Flash. Ele utiliza algumas ferramentas para extrair um pouco da força de aceleração que tinha no uniforme e transferir para ele mesmo, assim conquistando os poderes iguais ao do Flash. E ele muda o uniforme, né, cara? Tudo que era vermelho no uniforme do Flash ele transforma em amarelo, e tudo que era amarelo ele transforma em vermelho, se tornando o Flash Reverso. E a partir daqui, sem dúvida nenhuma, o Flash Reverso seria um dos maiores vilões da DC Comics e, sem dúvida nenhuma, o maior vilão do Flash. Nossa próxima indicação é do ano de 1979, na Flash de 275 a 285. Aqui nós temos a morte de Iris West, um dos momentos mais impactantes da história do Flash. A Iris vai a uma festa fantasia e ela vai vestida de Batgirl, se eu não me engano, acho que é isso mesmo. E nessa festa o Flash Reverso a aborda e ele faz a mão dele vibrar entre a cabeça da Iris, a matando, cara. É um dos piores momentos do Barry, sem dúvida nenhuma, e um momento que foi muito transferido pra série também, né? Tem diversos momentos em que o Eobard Thawne usa a vibração das mãos para matar as pessoas, mas esse momento ficou muito marcado na história do Barry por um momento em que o Flash Reverso tirou a sua esposa, um momento em que Iris West morre, e sem dúvida que o ódio de Barry Allen pelo Flash Reverso chega ao limite, e a partir daí a história dos dois cada vez se entrelaçava mais. Nos anos 80 a DC Comics queria dar uma rebutada no seu universo, dar uma organizada na confusão que o seu universo havia se tornado, e eles fazem isso com Crise nas Infinitas Terras, uma das maiores sagas da DC Comics, uma saga fantástica que tem como um dos pontos altos a morte de Barry Allen. Barry, em um momento, ele precisa fazer alguma coisa, não vou falar para não dar spoiler, mas ele acaba ficando preso à força de aceleração e ele basicamente morre. Ele se sacrifica pelos seus amigos e ele já era uma inspiração para o Wally West, que a partir dali, a partir do momento que o seu tio morre, ele se transforma no Flash e assume esse manto e viria a ficar aí por anos e anos
como o Flash principal da DC Comics. Após a crise nas Infinitas Terras, o Wally West se torna o Flash principal, como eu havia dito, e em meados dos anos 90, Mark Waid pega os números do Flash e ele começa a escrever essas histórias. E cara, que histórias incríveis que o Mark Waid escreve, cara. Nessa que é chamada Nascido pra Correr, nós temos Mark Waid recontando a origem de Wally West, recontando quando ele conseguiu os poderes com o seu tio Barry, recontando o início dele como Kid Flash e como que o Barry era um mentor pra ele, cara. Como que o Barry ajudou na construção de quem o Wally acabou se tornando. Essa história é muito boa, os desenhos são maravilhosos. E depois de tanto tempo sem o Barry, né, eu tenho certeza que pra quem leu na época, ler aquela história e ter um pouquinho dele ali de novo foi muito bacana. Nós tínhamos aqui realmente a origem definitiva do Wally West, tanto que essa revista também chegou a ser chamada de Flash Ano 1. Ainda com o Mark Waid, nós tivemos o retorno de Barry Allen num quadrinho muito legal que traz os 3 Flashes de novo. Jay Garrick também está nessa história, porém depois de um tempo tanto o Wally quanto o Jay começam a perceber que esse Barry Allen que voltou tá um pouco diferente, as atitudes deles são um pouco diferentes e eles começam a meio que desconfiar disso. E aí nós temos a nossa história, ela se desenvolve através dessa desconfiança, investigação, e no final nós temos uma batalha épica entre esses Flashes e o Flash Reverso. É muito bacana essa história. A fase do Mark Waid com o Flash do Wally West, sem dúvida nenhuma, é uma das melhores. Assim, é coisa pra lembrar pra sempre. Vocês vão gostar muito de ler esse período do Mark Waid com o Flash. Em Flash Volume 2, número 92 ao 94, lá de 1994, o Mark Waid insere mais um personagem na história. Aqui nós conhecemos Bart Allen, o neto de Barry Allen, que era do futuro, se autodenominava Impulso e vem pra nossa época, e ele também é um super velocista. Aqui nós temos o último dos 4 Flashes sendo apresentados e o Bart começa a agir como Kid Flash junto com o Wally. Uma história bem legal, bem divertida, pra gente conhecer mais desse novo personagem que chegava nessa mitologia dos velocistas da DC. Após a saída de Waid dos números do Flash, quem pegou esses números era o desconhecido Geoff Johns. Era um cara que não tinha feito muita coisa, ainda estava iniciando a sua carreira no mundo dos quadrinhos, e ele assume os números do Flash, fazer uma época épica com esses números de Wally West. Aqui nessa saga Blitz de 2003, aqui nessa saga nós temos um novo Flash Reverso sendo inserido na história, que era Hunter Zolomon. O Hunter era um amigo do Wally West e acaba sofrendo um acidente e perde o movimento das pernas. Ele pede pro Wally voltar no tempo para impedir o acidente. O Wally diz que não, o Wally diz que não podia fazer isso, que o que ele ia causar ao tempo era muito perigoso. Barry Allen podia aprender com o Wally e ele decide não fazer, cara. E o Hunter decide agir por conta própria, manipulando a esteira cósmica, e ele acaba conquistando também os poderes iguais ao do Wally de super velocista, e ele se transforma no Flash Reverso. Então aqui nós temos o novo Flash Reverso, que seria o Flash Reverso do Wally West, vamos dizer assim. Como nós já tínhamos o Eobard Town como o Flash Reverso do Barry, aqui nós temos Hunter Zolomon se tornando o Flash Reverso do Wally West, um amigo do Wally. É uma história bem triste aí, como a gente pensa, que acaba se tornando um dos inimigos mais mortais do Flash. Em Crise Final, Grant Morrison decide trazer Barry Allen de volta à mitologia, numa história muito boa. Essa história é muito foda, cara, eu gosto pra caramba de Crise Final. E em um momento em que o Flash, o Wally West e o Flash Barry Allen estão fazendo uma corrida pra alcançar algo, pra pegar alguma coisa que eu não vou falar também, pra não dar spoiler, eles acabam avançando um mês no tempo, descobrem que o Darkseid havia dominado o mundo, cara. Eles voltam e eles têm que impedir que isso aconteça em um mês, eles têm que impedir tudo que aconteceu, esse futuro sombrio que eles viram. Mas o mais importante realmente dessa história é ter Barry Allen de volta aos quadrinhos da DC Comics. E um pouco depois disso, Geoff Johns traz o Barry para se tornar novamente o Flash principal aí das histórias da DC Comics. E é aí que nós temos o próximo quadrinho a ser indicado, que é a saga Renascimento de 2009. Aqui é estabelecida a história mais famosa do Flash, que foi adaptada para a série, que a mãe dele havia sido morta pelo Flash Reverso no passado. O Flash Reverso volta do futuro pro passado, mata a mãe do Barry quando ele ainda é uma criança. E o pior, né, ele ainda tem o pai incriminado pelo assassinato, então o pai dele é preso, a mãe dele assassinada, e ele se vê sozinho no mundo para se tornar futuramente o Flash. Essa história é inserida pelo Geoff Johns só em 2009, para você ver, desde 1956, que é quando Barry Allen surgiu, até esse momento não existia essa parada da mãe dele ter morrido, não existia nada disso. Aqui isso é inserido na mitologia do Flash e ficou tão bom, ficou tão famoso essa história, que a CW acabou adaptando exatamente esse arco, exatamente esse pedaço de história
para o Barry Allen da série. E lá em 2011 nós tivemos o reboot da DC Comics. Ela decidiu rebootar novamente suas histórias como havia feito em 1985, e ela usa mais uma vez Barry Allen para isso acontecer na saga Flashpoint. Barry decide voltar no tempo para evitar que a sua mãe fosse morta pelo Flash Reverso, e ao fazer isso ele cria uma realidade toda diferente que ele precisa resolver, ele precisa consertar, e ele tem a ajuda de ninguém menos do que o nosso querido Thomas Wayne, pai do Bruce Wayne, para resolver esse problema. É uma saga fantástica, tenho certeza que você já deve ter visto alguma coisa sobre ela, mas realmente se você não leu Flashpoint, aproveita esse guia para ler, porque é uma das principais histórias do Flash. Eu, como fã do personagem, gosto demais de Flashpoint. E aqui nós temos o reboot da DC Comics para o início dos Novos 52. Apesar dos Novos 52 ter muita coisa ruim mesmo, nós temos essa saga do Flash que a Panini tem lançado em encadernados aqui no Brasil. Ela lançou o primeiro, que é Flash Seguindo em Frente, A Revolução dos Vilões foi o segundo, e agora está saindo o terceiro, da Terra dos Gorilas, que é muito legal, cara. Eu ainda não peguei o terceiro, mas vale muito a pena você comprar se você quer começar uma coleção do Flash. É isso que tem disponível na banca pra você. São quadrinhos muito bonitos, encadernados, capa dura. Vale muito a pena, a história é muito boa e, principal, essas histórias dos Novos 52 tem muito a ver com a série, é muito a pegada da série. Então se você gosta bastante da série, você vai gostar muito disso daqui. Vale a pena também você pegar e ler. Então é isso, galera. Esse foi o nosso guia Flash de como começar a ler quadrinhos. Tudo que eu falei tá aqui na descrição para vocês lerem. Talvez esteja faltando alguns que eu ainda não consegui, mas assim que tiver tudo disponível eu vou colocar todos os links aqui para vocês lerem. Muitas dessas coisas não tem disponível para você comprar, então vocês vão precisar sim ler por scans, infelizmente. O único que eu não vou deixar são esses aqui, porque esses aqui tem já pra você comprar na banca. Então é uma boa pedida você começar a sua coleção por eles. Muito obrigado pelos comentários que tem feito realmente eu querer continuar a produzir conteúdo, e muito de verdade, tem sido muito bom ler o comentário de cada um de vocês. E eu espero que esses guias realmente continuem incentivando vocês a lerem quadrinhos cada vez mais. Se inscreve no canal se você não for inscrito. Muito obrigado pela companhia de vocês aí nesses últimos minutos, e uma boa leitura para todos vocês. Um abraço e até o próximo vídeo.